hoje se chama Maria Elizabeth Barbieri. Ela é trabalhadora do CELD, que é o Centro Espírita Leon Denis, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Trabalha nas áreas do espiritismo, mediunidade, comunicação social espírita. É uma multiplicadora na área da formação de lideranças espíritas na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ela também tem livros publicados, como Riquezas da Alma Peregrina e O Líder Espírita, que pode ser adquiridos tanto na Federação Espírita do Rio Grande do Sul quanto na Amazon. O tema de hoje que ela vai trazer para nós se intitula Justiça da Reencarnação, e ele está no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, na questão 171. Um bom estudo para todos. Maria Elizabeth, agora eu passo a palavra para você. Um bom estudo. Obrigada. Meus irmãos, minhas irmãs, a minha saudação fraterna e a nossa alegria, a nossa satisfação de estarmos neste momento podendo estudar junto com todos os que estão nesta sala que a gente pode ver daqui. É muito bom a gente ter essa visão e pensar o quanto o progresso tem nos permitido aproximarmos corações e mentes para a compreensão da veneranda doutrina espírita. O tema de hoje é um tema que nós podemos catalogar como sendo uma das maiores contribuições, dentre tantas que a doutrina espírita trouxe à humanidade, a questão da reencarnação. Ela ampliou horizontes, ela ampliou o espectro de consolação e de compreensão da nossa trajetória como espíritos imortais. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 171, em que se baseia o dogma da reencarnação, ele está adentrando um tema de grande profundidade e, em razão dessa profundidade, de soberana importância para todos nós, porque ele está falando, ele está perquirindo e os espíritos respondendo sobre a justiça da reencarnação. Só esse primeiro termo, justiça, já nos remete a algumas considerações. Na seara humana, principalmente no terreno das ciências humanas, sociais, quando nós falamos em justiça, nós vamos levantar uma série de questionamentos e nos depararmos com vários conceitos, abordando vários aspectos da justiça. E então, nós vamos nos socorrer da ciência espírita, porque é ela que vai nos traduzir de uma forma muito clara o que é a justiça, qual o conceito de justiça. E o Espírito de Verdade vem nos dizer que a justiça se dá toda vez que nós respeitamos o direito do outro. Então, por este aspecto, nós já podemos estabelecer o primeiro link. Muito bem. Respeitar o direito alheio. Isto é justiça. E a reencarnação, como é que ela pode ser apreciada deste ângulo? Porque os espíritos, ao responder à pergunta que lhes foi endereçada em que se baseia o dogma da reencarnação, eles disseram, se baseia na justiça de Deus. Por quê? Nós vamos estudando o Espiritismo
e vamos compreendendo a nossa natureza como criaturas divinas, que fomos criados simples, ignorantes, como diz a obra fundamental, e vamos tendo uma trajetória a percorrer. E nesta trajetória nós vamos realizando escolhas. E todas essas escolhas, elas passam pelos nossos filtros, pelos nossos paradigmas. Que filtros são esses? Aquilo que nós conhecemos, a família de onde viemos, a característica dos nossos pais, o tipo de educação recebida. Tudo isso faz com que nós olhemos a vida através das lentes que nós temos. E que são lentes que vão se adaptando e se transformando na medida em que nós vamos evoluindo. Então, hoje, nós olhamos um determinado aspecto que a realidade nos traz. Seja uma cena de rua, seja uma notícia apreciada num telejornal, seja numa diferença de opiniões no contexto familiar, no contexto de trabalho, cada um de nós vai ter uma interpretação. E diante daquela realidade, nós faremos escolhas. E ao fazermos as nossas escolhas, nós atendemos a impulsos. E ao atendermos esses impulsos, não raro, nós atendemos também a um condicionamento que todos trazemos, que é a lei de Deus inscrita na consciência. E que nos acende um alerta quando nós vamos fazer uma escolha, e ao pensarmos na escolha, nós já sentimos alguma coisa diferente. Um mal-estar, uma certa inconformidade, um desconcerto, porque a consciência está dizendo que aquela escolha não é a mais acertada. Ou então nós escolhemos algo que nós às vezes não temos nem certeza se é o mais oportuno para aquela situação, porque muitas vezes são situações pelas quais nós nunca passamos e não temos certeza se é a melhor escolha. Mas ao escolher, nós temos aquela intuição de que pode sim ser um caminho melhor e fazemos uma escolha certa. Então, ao escolhermos nessa nossa trajetória, nós vamos gerando automatismos das nossas relações na nossa caminhada. E muitas vezes as nossas escolhas, elas atingem em cheio o nosso semelhante, o direito do nosso semelhante. E ao atingir e desrespeitar esse direito, nós nos tornamos injustos. E ao sermos injustos, nós fragmentamos, nós afetamos a nossa relação com a lei, que é de justiça, amor e caridade. E é claro que nós precisamos de uma oportunidade para nos redimirmos, para restabelecermos esta lei. E é por isso que a base da reencarnação, desta sequência de vidas sucessivas, é a justiça de Deus. Porque senão
ao escolhermos mal, nós estaríamos irremissivelmente culpados, sem podermos refazer, reparar os efeitos destas escolhas equivocadas. Então, é a primeira base onde se estriba o dogma da reencarnação. E o outro é, como dizem os espíritos, se estriba na revelação. Nós sabemos que temos 3 revelações que foram consensuadas. Por óbvio que, ao longo da trajetória da humanidade, muitos outros reveladores, espíritos de escola, que renasceram em vários povos, em épocas diferentes, trouxeram revelações adaptadas ao entendimento da humanidade naquela época. Mas nós temos o consenso na doutrina espírita que as 3 grandes revelações se deram primeiro com Moisés, ao receber no Sinai os mandamentos da lei. A segunda revelação com a vinda do Cristo planetário, de Jesus de Nazaré, nos trazendo a lei de amor, uma compreensão já além da justiça que trazia a lei de Moisés, a lei de amor. E a terceira revelação, o Espiritismo, no século XIX, que nos traz tantos princípios aclarados, dentre eles a reencarnação. Então, é a revelação de origem divina a base da reencarnação, do dogma, do princípio da reencarnação. Em A Gênese, outra obra fundamental da doutrina espírita, nós vamos encontrar um estudo do caráter da revelação divina, nos dizendo exatamente isto, que algo para ser considerado uma revelação tem que ser algo verdadeiro. E nós sabemos que a reencarnação, ela é uma verdade, ela não foi criada pelo Espiritismo. Ela é uma verdade, ela é de todos os tempos. O Espiritismo a trouxe de uma forma científica, porque a doutrina espírita tem tríplice aspecto. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Então, Allan Kardec, compilando milhares de cartas, de comunicações vindas através de médiuns que não se conheciam, de vários lugares do mundo, através dos quais ele interrogava os espíritos, eles foram revelando, não de uma forma mística, mas de uma forma científica, trazendo fatos, comprovações de que sim, de que os espíritos renascem várias vezes e que, renascendo várias vezes, se aprimoram, evoluem e, sobretudo, reparam os erros cometidos ao longo das suas trajetórias. Então, a revelação desse princípio da reencarnação, ela é de natureza divina. Mas a elaboração, a forma como nós vamos pesquisando, aplicando nas nossas vidas, nos tornando melhores a partir da ciência desse princípio, isso é a elaboração dos homens. Porque agora mesmo nós já podemos nos perguntar, para mim, qual o impacto de saber que eu não comecei no berço e não vou acabar no túmulo?
que esta não é a minha primeira existência. Que aqueles que caminham comigo na família, as amizades, os colegas de trabalho, o povo no qual eu estou inserido, as comunidades, as cidades, já são almas com as quais eu convivi antes. E que, se me encontrei agora pela primeira vez, vou estabelecer laços e terei que conviver posteriormente. O que isso me diz? No que isso me faz melhor? Que relações eu quero estabelecer com essas criaturas, sabendo que eu vou continuar vivendo neste corpo ou em outros? Vou viver este período neste corpo físico, nesta persona, tendo este nome, sobrenome, profissão, família, mas eu vou continuar depois. Então, este conhecimento me convida a quê? Como eu quero semear daqui para frente as minhas vidas sucessivas? Porque isto, e agora vamos falar um pouquinho desse termo dogma, que às vezes causa, né, uma certa surpresa, porque nós costumamos dizer assim: a doutrina espírita não tem dogmas. Depende de como nós entendemos a palavra dogma, porque dogma é princípio. A ciência tem seus dogmas, que são aquelas verdades que já estão comprovadas. A filosofia tem dogmas filosóficos, que são reflexões, que são aprofundamentos sobre determinados temas. E a religião tradicional, tem dogmas religiosos que são incontestáveis. Cada religião tem os seus dogmas. Como a doutrina espírita ela transita por esses três aspectos da ciência, da filosofia e da religião, os princípios espíritas, eles podem sim ser tidos como dogmas científicos e filosóficos, porque para nós é incontestável a existência de Deus, ou não é? Para nós é incontestável a existência e a sobrevivência do espírito e a sua capacidade de comunicação conosco. É incontestável a pluralidade dos mundos habitados. É incontestável a lei de causa e efeito. É incontestável a reencarnação. Então, é nesse aspecto que Kardec pergunta sobre que se baseia o dogma da reencarnação, e a gente vê que os espíritos não corrigem o tema. Por quê? É um dogma, sim, porque é um princípio inamovível. Nós hoje sabemos, nós não cremos, que é diferente de saber e crer, que a reencarnação, o princípio das vidas sucessivas, é uma realidade. Eu até anotei, porque há algum tempo, um professor da Universidade da Geórgia, ele fez uma palestra aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Almeder, o nome dele. Robert Almeder. E ele escreveu um livro, Signs of Reincarnation, Sinais da Reencarnação, onde ele fez uma pesquisa acadêmica, mais de 900 referências bibliográficas, não vinculadas a nenhuma religião.
pesquisa acadêmica, uma revisão da bibliografia de estudos sobre a reencarnação, que são os aspectos mais estudados pelos cientistas da academia quando se debruçam sobre essa questão, que são as lembranças das pessoas, principalmente das crianças, sobre vidas passadas, os padrões de comportamento, né, apreciados entre as vidas de alguém que está em estudo e as marcas de nascença. Então, a academia ainda tem esse olhar, mas já pesquisou muito. Agora, a ciência espírita, primeiro através de Allan Kardec, e depois através de vários cientistas do século XIX, já tem a questão da reencarnação como uma realidade. E esta realidade precisa ser considerada pelos adeptos da doutrina espírita e futuramente pela humanidade inteira, como uma realidade transformadora das nossas escolhas, do nosso comportamento, da nossa conduta frente ao outro, da nossa capacidade de sermos mais justos. Não é o que a gente quer? Uma sociedade mais justa? Pois é. Só que a justiça, ela não está só na dependência das leis, dos tribunais, dos magistrados, dos lidadores da área do direito. A justiça, ela começa dentro de cada um, na medida em que cada um é capaz de respeitar o direito do seu semelhante. Então, esta justiça que nós falamos e que Allan Kardec magistralmente vai estabelecendo parâmetros, fazendo apontamentos na questão 171 do Livro dos Espíritos, ele faz comparativos muito simples e profundos. Porque ele diz que se o dogma da reencarnação ele está baseado na justiça de Deus e na revelação, porque incessantemente nós repetimos que o bom pai não deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento, sempre. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Ou seja, ele vai alinhando questionamentos que nos fazem pensar sobre isto e que são altamente consoladores. Porque todos nós cometemos erros. Alguns erros mais graves, outros erros mais leves, mas que, de certa forma, eles vão perturbando a nossa paz. No cerne da nossa infelicidade estão os erros cometidos. Então, quando nós sabemos que nós temos sempre uma porta aberta para fazermos o caminho de retorno e reconsiderarmos os nossos atos, nós entendemos por que o Espiritismo é chamado o Consolador Prometido. Porque nos descerra essa possibilidade, ele nos abre essa perspectiva de que o erro é apenas uma tentativa de acerto, na maioria das vezes. Nós temos o erro por ignorância
que é aquele erro que nós pensávamos estar fazendo bem, mas não conseguimos acertar de primeira. E, claro, existem aqueles erros mais graves, que são erros nascidos da perversidade humana, que são erros deliberados. E os erros deliberados, normalmente, eles estão associados a uma mente enferma, porque a perversidade, ela é uma enfermidade. Então, o remédio para a perversidade são as vidas sucessivas. Assim como a ignorância, ela também vai se iluminando na medida em que nós vamos aproveitando as reencarnações que temos. E a justiça divina, ela é uma justiça que se rege pela equidade. O que é a equidade? Na área do direito, a gente tem uma frase que é muito conhecida dos juristas, que a gente diz que a equidade é o direito do caso particular. Isso é muito simples de entender. Hoje nós já temos mecanismos na justiça, quando vamos fazer a aplicação de uma pena, por exemplo, o juiz sempre vai considerar o réu, a personalidade do réu, os antecedentes, as circunstâncias daquele crime, porque isto varia de um caso para outro. Isso é equidade. Então, a justiça humana, ela já tem esse processo de avaliação, porque senão seria muito simples. A gente matou alguém, tantos anos. Não, o Código Penal, pelo menos o brasileiro, a lei americana deve também ter os seus regramentos. Matar alguém de 12 a tantos anos. Mas, dentre este marco inicial e o marco final da pena, existe uma possibilidade de uma fixação da pena que varia de réu para réu. E pode até ser diminuído esse marco inicial. Então, isso é a lei humana, que ainda é cheia de falhas, porque é operada por pessoas faltosas como nós. Aí imagine a lei divina, gente. O quanto Deus emprega a sua misericórdia para exercer a equidade da sua justiça. Por que isso é importante a gente considerar? Porque muitos de nós, todos nós passamos por muitas dificuldades, lutas, desafios, muitas vezes enfrentamos tragédias familiares, perdas financeiras, lutas no terreno da saúde, enfim. E é claro que nenhum de nós gostaria de estar em curso nessas situações. A gente gostaria de não passar por isso. E é natural esse desejo, porque isso faz parte do instinto de conservação. Mas existem coisas que nós precisamos, até para transformar, até para modificar, primeiro aceitar. E como aceitar que aquela luta que eu estou travando, seja no terreno que for, é algo justo? Aí eu preciso voltar a um outro princípio universal e que a
doutrina espírita clara de forma magistral. Deus é justo. E ele é justo em grau superlativo, porque os atributos da divindade são atributos em grau superlativo. Ninguém é mais justo do que Deus. Então, ele não é justo para com o meu inimigo, para com o meu adversário, para com o meu vizinho, para com o povo X, o povo Y. Deus é justo para com todas as suas criaturas, inclusive comigo. Mas eu não posso olhar para essa questão da justiça divina como se ela fosse um castigo. E muitas vezes a gente pensa isso. Deus é justo, principalmente quando alguém nos ofende, quando alguém nos prejudica, a gente pensa assim: ah, mas Deus é justo. Porque, na verdade, nós estamos querendo, né, algum tipo de revanche contra aquela criatura. Só que a justiça, ela tem um componente que, se estiver faltando na justiça, ela já não é justiça, ela é vingança. O componente inseparável da justiça é a bondade. Justiça sem bondade é vingança. Então, é por isso que, ao ler os atributos da divindade, nós vamos encontrar na mesma expressão: Deus é soberanamente justo e bom. Então, a primeira via da justiça da reencarnação é a misericórdia divina. Tenha eu nascido com o corpo que tiver, com as enfermidades que tiver, na família que for, no país, na cidade que for, eu posso ter a certeza de que eu renasci da melhor maneira possível. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Há um caso que fala muito disto, que está no livro Memórias de um Suicida, psicografado pela nossa querida médium, Dona Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho. E um daqueles suicidas do grupo do Camilo, ele vai renascer. Ele havia se suicidado após uma tragédia em que ele tirou a vida da sua companheira, estrangulando-a. E depois de algum tempo, no Hospital Maria de Nazaré, na Cidade Esperança, ele se prepara para renascer. E diante dos avanços, da compreensão, do arrependimento que ele demonstrou durante todo o período em que esteve ao abrigo de Maria de Nazaré e das suas equipes, ele vai renascer. E ele pode renascer com o corpo perfeito. Teria alguns impactos na questão respiratória, no aparelho circulatório, mas com relação às mãos, porque ele tirou a vida da companheira estrangulando-a, e ele sentia aquele reflexo no perispírito, na região das mãos.
Mas ele poderia vir com as mãos perfeitas. Encontraria oportunidades de outras formas de resgatar aquele crime do suicídio e do homicídio. Então, a misericórdia divina dar-lhe-ia essa oportunidade. Mas a mente culpada não permitiu. Mesmo tendo esta autorização, ele, pelo sentimento enorme de culpa diante do que fez, ele imprime no perispírito as mãos ressequidas, as mãos deformadas. Então, é um dos fatos que nos mostra que, muitas vezes, até o que nos ocorre é um processo da nossa expiação, da dor moral que nós trazemos. Porque às vezes a gente pensa assim, não, fez isso, vai nascer assim. A misericórdia divina cobre, o amor de Deus cobre a multidão dos pecados. Não nos retira a possibilidade de, nas muitas vidas sucessivas, voltarmos a ser justos. Essa é a justiça da reencarnação. E nós aproveitamos essa equidade da lei divina na medida das nossas forças. Na medida do quanto nós verdadeiramente fazemos esforço para nos desvincularmos das sombras pretéritas que nós estabelecemos. Por isso que na obra O Céu e o Inferno, outra obra fundamental que neste ano completa 160 anos de edição, nós vamos encontrar o capítulo intitulado O Código Penal da Vida Futura. E ali diz que para nos regenerarmos, e nos regenerarmos significa nos pacificarmos com os ditames da lei divina, não basta nos arrependermos. O arrependimento é o primeiro estágio, mas é preciso passar pelos travos da expiação e depois repararmos o erro. Então, arrependimento, expiação e reparação é o tríplice suporte do resgate, da regeneração, do apagamento das faltas. E é claro que hoje, meus queridos irmãos e irmãs, o que nós estamos atravessando nas nossas vidas é um processo desses. Por alguma coisa, nós nos arrependemos, ou durante a vida física, ou na espiritualidade, porque o arrependimento pode se dar em qualquer parte. As dores que muitas vezes recolhemos podem ser dores das causas do hoje e podem ser dores de causas anteriores, como o Evangelho nos fala, causas atuais e causas anteriores das aflições. Mas o nosso papel, o melhor tempo de repararmos as nossas faltas é hoje. Então, diante de cada dor, de cada desafio, de cada lágrima que cai, nós temos a oportunidade de repararmos o que fizemos. Ah, mas eu não lembro. Não há necessidade de lembrarmos exatamente o fato, quem nós ofendemos. Basta que nós observemos o convite que a vida nos faz diariamente. Porque eu nem sempre vou reparar a falta com aquele com o qual eu a cometi. Porque muitas vezes as pessoas que nós ofendemos, aqueles que nós matamos,
aqueles que nós traímos em outras vidas, já estão muito adiante de nós. Já nos perdoaram, já nem lembram mais. Mas eu lembro, a minha memória emocional está ainda acusando aquela falta que eu cometi e não reparei. Então, às vezes, eu vou reparar com outro. É no aluno revoltado, rebelde, é no filho incompreensivo, é no cônjuge difícil, é no amigo exigente, é no chefe com o qual eu tenho sérias dificuldades. É a minha oportunidade de reparação. Isso é a justiça da reencarnação. Porque as coisas são sempre entre nós e Deus. Nunca foram entre nós e os outros. O outro é alguém que caminha comigo, a quem eu devo respeito, mas a lei é a lei de Deus. Então é com ela que eu vou me reencontrar. Ah, por vezes eu tenho adversários que ainda me buscam, que ainda me suplicam, que ainda me cobram da espiritualidade. Mas é a consciência, é a minha consciência que está marcada de forma positiva ou de forma negativa e com a qual eu devo me reharmonizar. Então, a justiça divina, ela é um, um painel que vai se estabelecendo com o desenho dos matizes mais variados, das cores da misericórdia divina. Porque, afinal, nós todos nós, estamos inseridos num projeto de angelitude. Se vocês olharem, alguém de vocês já viu um anjo? Se não viram, olhem para o lado. É, ele é um anjo, ela é um anjo. Como? Em construção. Porque o projeto da lei divina é que um dia nós sejamos puros espíritos, perfeitos. E se é um projeto da lei divina, não tem erro. Como eu atinjo a angelitude? Através do meu esforço e das minhas escolhas. E contando com essa magnânima diretriz divina, que é a reencarnação. Então, que esta reencarnação, meus queridos amigos, ela seja para todos nós uma árvore cuidada com muito carinho, com muito amor, para que ela renda muitos frutos. E cada dia, cada momento, nós possamos entender que verdadeiramente é a hora de fazer diferença no nosso mundo íntimo, porque afinal, o mundo regenerado com o qual todos sonhamos é a soma dos mundos individuais que os habitantes da Terra oferecerem no contexto da criação universal. Muita paz aos corações, gratidão pelo carinho e pela escuta paciente. Que Deus nos abençoe. Agradecer a nossa querida Maria Elizabeth pelo estudo de hoje. Muito obrigada, minha irmã, pelos esses conceitos, né, que estão no Livro dos Espíritos, mas como você bem disse, estão em todas as obras
as obras básicas de Kardec. Bom, agora nós vamos passar as nossas vibrações, vamos já entrar em silêncio novamente. Vou passar para o Fábio, que vai fazer as nossas vibrações de hoje, e em seguida a gente faz a nossa oração de encerramento. Nas nossas vibrações hoje, eu vou propor uma pequena visualização para todos nós. Queria que cada um de vocês pudesse pensar na flor preferida de vocês e pudessem visualizar essa flor, seja ela uma rosa, seja um lírio, seja uma hortênsia, qualquer flor. Queria que vocês pensassem nessa flor, que vocês pudessem criar um buquê dessa flor na mão de cada um de vocês. Que essas flores possam ser enchidas de amor, de carinho, de desejo pelo bem. E que cada um de nós, então, com esses buquês de flores, que a gente possa, nesse momento, pegar um avião para dar uma volta, dar um passeio por esse mundo. E nesse passeio que a gente possa distribuir essas flores de amor, de carinho, por todos os lugares que a gente for passar. Então, que nesse momento, esse avião, então, nesse momento, está decolando daqui, da cidade onde estamos. E vamos, então, em direção à Europa e que possamos, em torno deles, em cima deles, despejar flores de carinho, flores de amor, de paz, que eles possam se sentir acolhidos nesse amor divino, que é através de cada um de nós. Que possamos também derramar essas flores de bondade, de carinho, por toda a África, por todos aqueles países que passam por dificuldades enormes, de pobreza, de necessidades básicas. Que eles possam se sentir acolhidos nesse momento, que possam sentir um desejo, uma esperança no futuro, desse mundo que está progredindo e que em breve todos eles poderão ser acolhidos. Que possamos seguir nossa viagem, nossa jornada, por todos aqueles países que se encontram em guerras diversas, seja na Ucrânia, seja no Oriente Médio, que todos eles possam receber essas pétalas, essas flores de paz, que derramadas sobre esses países possam conter um bálsamo, um alívio para todos aqueles que sofrem, continuarem a ter esperança. Para todos aqueles que ainda estão muito agarrados ao ódio, à vingança, que possam se lembrar de Deus, que possam se lembrar de que todos somos irmãos nesse mesmo Pai. Que possamos, na nossa viagem, continuar por sobre a América do Sul, sobre o Brasil e todos os países que também se encontram em dificuldades. Que todos eles possam ser amparados por esse Pai misericordioso, de infinita bondade. E retornando, então, a este país que hoje nos acolhe, que hoje enfrenta também diversas dificuldades, que cada um de nós, que aqui nos encontramos também, possamos sentir as bênçãos dessas flores de amparo, de amor. Que possamos distribuir também nos hospitais, em todos os locais onde há sofrimento, onde encontramos irmãos que necessitam de amparo, de afago,
de afeto. Que nossas flores também possam ser trazidas a cada um de nós que aqui nos encontramos e que possamos trocar, compartilhar essas flores entre nós e que elas possam servir de alento, de bálsamo e de carinho para nós também. E assim, nesse momento, possamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade que nós temos de fazermos uma diferença no mundo, de fazermos uma diferença na nossa sociedade, de fazermos uma diferença com os nossos irmãos que estão aqui. Que assim seja. Então, mantendo esse clima de prece, mantendo a nossa conexão com o Pai, o Criador, que possamos, nesse momento, mais uma vez, agradecer pelos ensinamentos aqui recebidos, por todas as bênçãos que se derramaram sobre nós durante todo esse estudo. Bênçãos estas que nos trouxeram a paz, a harmonia, a saúde, a clareza de pensamento, para que possamos, assim, tomar as nossas decisões com maior consciência. E a Ti, Senhor da vida, a gratidão pela Tua lei, Senhor, de justiça, mas de amor e, sobretudo, de caridade que se derrama de forma igualitária sobre todos os Teus filhos, Senhor, sobre todas as criaturas, sobre tudo aquilo que Tu criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que ainda não Te conhecem. Piedade, Senhor, misericórdia com as nossas dificuldades. Te agradecemos a paciência com a qual Tu nos aguarda, porque sabemos, Senhor, como os Teus filhos, somos feitos da Tua essência. Somos, Senhor, o amor, e nada pode mudar isso. E assim, Senhor, com a Tua essência em nós, que possamos sempre encontrar o nosso caminho de volta, porque Tu colocaste em nós a bússola segura. As Tuas leis, Senhor, postadas em nossa consciência, para que jamais, Senhor, nos sentíssemos perdidos, e se assim nos sentimos, é porque nós nos afastamos de Ti. Te pedimos, Senhor, que permaneça sempre conosco em nossos lares, e que assim, Senhor, possamos sair daqui, portando conosco todas as bênçãos para o convívio com os nossos familiares, todos aqueles que dividem a vida conosco nesse mundo. Abençoa-nos a todos, Senhor, e fica conosco hoje e sempre, na graça de Deus. Que assim seja. Amém. Possamos, então, nesse momento, nos despedir daqueles que nos acompanham. Muita paz para todos, um bom domingo. Aqueles que aqui estão, permaneçam em silêncio. O Douglas vai dirigir o salão, junto com o Marcos, e vai direcionar cada um de nós para o passe.